Olá, muito boa tarde para você ligado em mais uma edição do nosso Panorama Energético. As notícias, análises do setor para você. E mais uma vez aqui conosco, o Wilson Marques de Almeida. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Elias? Boa tarde a você, boa tarde. O Wilson deu uma travadinha, mas eu acho que daqui a pouco ele estará de volta aqui no nosso Panorama Energético, neste dia 30 de novembro. Tá ouvindo, Wilson? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos que nos acompanham. Wilson, nossa primeira notícia aqui é a seguinte: carga de energia reduziu 10% durante preparativo para a estreia do Brasil na Copa. Copa costuma ter impacto significativo na carga de eletricidade do sistema interligado nacional em dias de jogos da seleção ou jogos da fase final. E a carga teve uma queda de 7.200 megawatts, equivalente a cerca de 10% para um dia típico, entre 14 horas e 20 minutos e os primeiros minutos da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. A Copa costuma ter um impacto significativo na carga de eletricidade do sistema interligado nacional em dia de jogos da seleção ou jogos da fase final, dada a grande mobilização nacional para o acompanhamento televisivo do campeonato. Eu lembro que quando a gente convivia diariamente com você, Wilson, você sempre falava brincando, né? Poxa, quando tem jogo do Brasil, dá para ver até a barragem baixando o nível da água, de tanta energia que se consome. Não tem jeito, Wilson, é algo que o sistema vai ter que conviver eternamente? É inerente do sistema elétrico, do nosso sistema de fornecimento de energia, e isso aí é no mundo todo, e o que influencia aí os diferentes anos de Copa do Mundo é a questão do fuso horário. O fuso horário nosso para o Catar é muito grande. Então, e o horário dos jogos que acontecem, os horários no Brasil. Nós estamos falando aí, a avaliação da matéria, de uma tarde, né, de uma quinta-feira, 16 horas. Em tese, em situação normal, sem o advento da Copa do Mundo, as indústrias, nesse momento, estavam no máximo, 16 horas é o próximo do pico de carga. O nosso pico de carga, no horário de ponta mesmo, começa às 17 horas e roda até às 20 horas, que são momentos de consumo de energia em que coincide ainda das indústrias, do comércio, estarem em funcionamento e os lares começam a utilizar-se de maneira mais efetiva da eletricidade, ao acender a luz, ao preparar as próprias pessoas prepararem para o banho, para o jantar. Então, há um espaço, que é chamado de setor elétrico, de horário de ponta. E o horário de ponta, ele vai das 17 às 20 horas, muitas vezes varia até às 21 horas, que é o momento do dia em que o consumo de energia atinge o seu ponto máximo. E, coincidentemente, por conta do fuso horário em relação ao Catar, do Brasil para o Catar, o jogo da quinta-feira aconteceu às 16 horas, que é a hora que nós estamos entrando nesse horário de ponto. Então, é natural que isso aconteça. Próxima sexta-feira, uma sexta-feira, o jogo vai ser às 16 horas. Então, nós vamos ter esse fenômeno, né, desse tipo de energia. Isso é natural, acontece em data festiva, quando se coincide alguma festa, alguma comemoração durante um ano, durante um dia
normal, em que não é feriado, que não seja final de semana, qualquer fato que aconteça durante o dia normal de trabalho, acontece esse tipo de energia. Mas o nosso sistema, ele é automatizado, ele funciona através do controle automático de geração, o CAG. É por isso que eu, operador de hidrelétrica, e nós, os operadores de hidrelétrica, quando estamos durante a nossa jornada de trabalho, que coincide nesse momento, você percebe o movimento do CAG, do controle automático de geração, para mais ou para menos, conforme a demanda que vai acontecendo. Então, isso é um fenômeno, uma característica normal do sistema elétrico. O nosso sistema é preparado, é automatizado, ele é programado para suportar essas variações de contabilidade. Bem, Wilson, agora nós vamos falar, né, de uma entidade que parece que sempre quer trazer dor de cabeça para o consumidor brasileiro. Eu estou falando da ANEEL. O grupo de transição se reuniu com o pessoal da ANEEL, e a ANEEL destacou que no ano que vem deve subir em média 5,6% a tarifa de energia elétrica. E tem uma projeção aqui da agência, Wilson, é que em 2023, 7 distribuidoras tenham reajuste superior a 10%. 15 distribuidoras reajuste entre 5% e 10%. 17 distribuidoras, o reajuste vai variar de 0% a 5%. Em 13 distribuidoras, reajuste inferior a 0%. Wilson, dá para dizer que o próximo governo vai ter que descascar um belo de um abacaxi, hein? Previsível, né, Elias? Previsível. Nós, aqui em alguns do nosso papo, a gente já abordou essa situação, né? Nós temos, volto a afirmar, nós temos os contratos de concessões das empresas distribuidoras de energia, nós temos contratos de concessões das geradoras, das transmissoras, e elas precisam serem respeitadas, né? E serem cumpridos. Esses contratos determinam a fórmula de posição do valor da tarifa. E o que a ANEEL apresentou para a equipe de transição é o reflexo do que aconteceu, principalmente nesse ano de 2022 e ainda um pouco do reflexo de 2021. Nós temos aquele leilão mal feito lá em outubro de 2021, que acabou, agora está judicializado, em debate se suspende ou não suspende o leilão. Essa decisão da suspensão ou não suspensão do leilão reflete diretamente na tarifa do ano de 2023. Nós temos a descotização das geradoras, das hidrelétricas pertencentes às empresas do sistema Eletrobras, que começa a descotização no ano de 2023, depois decisão tomada nesse ano de 2022 por conta da privatização da Eletrobras. Nós temos a questão dos recursos, né, que foi colocado no edital, na lei, que autorizou a privatização da Eletrobras, de repasse de valores da Eletrobras para a CDE, né, que ainda vai refletir no ano de 2023. Então, o que a ANEEL está colocando é o reflexo dessas medidas já tomadas. Ainda vai incidir nesse ajuste a variação inflacionária do último aniversário, do aniversário desse ano dos contratos de concessão, para o aniversário do ano que vem dos contratos de concessão do ano que vem. E essa variação que algumas empresas vai subir mais de 10%, o outro grupo de empresas ela vai subir entre 5% e 10%, e tem um grupo de empresas que nessa conta aí vai ser menos de 0%, vai em tese reduzir,
é reflexo daqueles movimentos que foram feitos durante esse ano de 2022, até junho, que foi a questão da devolução do ICMS, a questão dos 5 bilhões da CDE, que foi repassado, da Eletrobras, que foi repassado para a CDE. Então, esses movimentos que aconteceram esse ano é que dá essa diferença. Então, as empresas que aniversariarem os contratos de concessão até junho do ano que vem, elas tendem a ter um reajuste maior de energia elétrica em relação a que fizerem aniversário no segundo semestre do ano que vem. E algumas dessas empresas, conforme o aniversário de contrato de concessão forem mais próximos desses eventos, da devolução do imposto do ICMS e também da injeção dos recursos, da privatização da Eletrobras na CDE, quanto mais próximos essas empresas forem desses eventos, desses acontecimentos, menor será o reajuste que já houve no ano de 2022, um reflexo muito grande desse movimento. Agora, nós vamos continuar ano a ano, é uma situação que independe do governo, porque é o contrato de concessão, né? E aí no programa anterior nós debatemos a questão do debate de uma nova forma de tarifa. Os distribuidores estão querendo debater uma nova forma de tarifa, porque a partir de 2026 começam a vencer os contratos de concessões. E os contratos, independente de a coloração do governo, partido que esteja no governo central, na presidência da República, os contratos precisam ser respeitados. Né? Se nós puxarmos pela memória, lá no ano de 2002, quando o Lula foi eleito presidente pela primeira vez, em 2002, ele assinou uma carta ao povo brasileiro. E na carta que o Lula assinou lá em 2002, ele era um compromisso que o Lula fez lá em 2002, e essa carta ainda vale até os dias de hoje, que é o compromisso de respeitar os contratos. Então, os contratos terão que ser respeitados. Os movimentos de 2021 e 2022 terá reflexo na tarifa do ano de 2023 por conta dos contratos que aqui determinam. Wilson, continuando falando sobre a ANEEL, a ANEEL anunciou que bancará, né, a manutenção da bandeira verde acionada em dezembro para todos os consumidores conectados ao setor elétrico nacional. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobrança adicional. A bandeira verde está em vigor para todos os consumidores desde o dia 16 de abril. De acordo com a agência, o patamar reflete o nível dos reservatórios das hidrelétricas devido ao período de chuvas. Wilson, é lógico, os reservatórios estão no nível, não digo adequado, mas muito melhor do que há 2 anos, por exemplo. Como é que você acha que esse próximo governo que vai entrar, como é que ele vai lidar com essa situação? Será que eles terão, caso ocorra uma escassez hídrica, será que a solução será a mesma adotada desse governo, ter contratado hidrelétricas térmicas, né? Termoelétricas aos montes, e aí jogar a conta para o consumidor? O atual nível dos reservatórios do sistema elétrico, todas as regiões, as 4 regiões, né, do Brasil, ele está em nível satisfatório em relação ao que fechou o ano passado. Nós agora estamos entrando no período chuvoso, né, eu volto a afirmar, né, falei muito isso no período do racionamento
planejamento lá de 2001, 2002, né? Começamos agora o período chuvoso e essa chuva vai até as águas de março fechar o verão. Então, vai depender muito de quanto é o volume dessa chuva. Nós estamos vendo aí as últimas notícias de algumas localidades que estão sendo muito afetadas por pancadas de chuva, né? Em algumas localidades essa chuva não tem reflexo no reservatório, no nossas caixas d'água, que são os reservatórios para gerar eletricidade, mas os nossos reservatórios estão bastante tranquilos em relação aos anos anteriores, pelo nível do reservatório que está fechando esse ano de 2022, mesmo que o período agora até março não seja um período de chuva em abundância em local certo que eu digo, aonde a água é captada para os reservatórios da hidrelétrica, mesmo que isso não aconteça, ainda assim os reservatórios estarão com uma certa tranquilidade, olhando as publicações, eu estou aqui com a página do ONS do mesmo, como fechou o reservatório na data de ontem. Ontem fechou com 51,2% a nível nacional do reservatório, que é um volume satisfatório, que quando fechou lá em 2021, ele fechou em 35%. Então, nós estamos 15% acima do que estava em final de 2021. Então, os reservatórios estão razoavelmente tranquilos. Dá para a gente imaginar que a gente ainda passe um bom período do ano de 2023 ainda na bandeira verde. Não seja necessário, durante o ano de 2023, acionar outra cor de bandeira. A não ser que seja muito escassa a chuva, né? O período chuvoso que nós entramos agora, não sei que seja muito fraco. Se for um nível razoável de chuva, já dá uma tranquilidade do sistema. É assim que eu leio o gráfico do Operador Nacional do Sistema, publicado hoje, que foi o que fechou o reservatório na data de ontem. Vou voltar aqui dessa questão da ANEEL, de usuários. Os consumidores brasileiros, Wilson, já pagaram neste ano mais de 25 bilhões de reais em subsídios embutidos nos impostos da conta de energia elétrica. O montante equivale a 12,59% da tarifa média paga pelas residências no país. O levantamento foi divulgado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica por meio de um aplicativo, o Subsidiômetro. Wilson, não é muita coisa? Na verdade, não há aí nenhuma novidade, né? A nossa tarifa de energia elétrica, ela foi concebida lá quando a Helena Landau, a rainha das privatizações, ela pensou a forma de cálculo da tarifa. Ela já previa, a tarifa nossa ela é composta do valor da energia propriamente dita, de tributos, no caso, ICMS e PIS/COFINS, lógico, tem um incidir sobre o outro, ICMS do lado, PIS/COFINS de outro, né? De tributos, e encargos. Os encargos são os valores que estão colocados na tarifa, desde sempre, para cobrir subsídios, né? Esse subsídio vai desde conta de combustível a compensar, o CCC, que é o valor que todos os consumidores de energia do país inteiro pagam para fornecer energia elétrica a preço acessível aos moradores do Norte e Nordeste
de sistema isolado que, em alguma localidade, ainda precisa de utilização de óleo e combustível para geração de eletricidade. A questão dos encargos, que está na CBE também, na Conta de Desenvolvimento Energético, que ele foi criado com esse nome em 2002 por conta da saída do racionamento. Então, esses subsídios, eles sempre fizeram parte das tarifas. Há um movimento para que esse subsídio possa ser diminuído. Agora, é preciso discutir com a sociedade. Entre os subsídios que aí está colocado, aí está a luz para a baixa renda. Então, ou seja, os consumidores de baixa renda que são cadastrados no cadastro único do governo, eles pagam uma tarifa a menor em relação aos demais consumidores, por conta de serem consumidores de baixa renda. E esse valor que é repassado como subsídio aos consumidores de baixa renda é rateado, dividido entre os demais consumidores. Então, tem esse subsídio que por tirar esse subsídio da conta dos consumidores, é preciso que haja uma política no governo de buscar esses recursos. Recursos ou sairão dos encargos colocados na tarifa de energia elétrica, ou terão que sair dos tributos pagos pela sociedade através dos impostos. Então, é um subsídio que eu acho muito difícil ele deixar de existir. Está em debate agora, para terminar no final desse ano, o subsídio para a instalação de centrais fotovoltaicas, para as pessoas instalarem microgeração em residência, em fazenda, em indústrias, né? E hoje tem uma redução de tributos, e esse tipo de redução de tributos, ele entra como subsídio e aí é acrescido na conta de desenvolvimento energético. Há um projeto de lei apresentado agora no Congresso por Deputados, pedindo para esse caso de janeiro de 2023, seja estendido para janeiro de 2024. Ainda está em debate bem embrionário na Câmara, e já há um debate muito forte entre as empresas, porque o que tem aparecido agora, companheiros e companheiras que nos acompanham, é um debate que está presente no setor, é o papel da ANEEL. A ANEEL ela foi criada para ser a Agência Nacional de Energia Elétrica, com o objetivo de zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão, da qualidade da energia fornecida em benefício da sociedade. É desse jeito bonito que está escrito lá na missão da ANEEL. Porém, nós debatemos na reunião passada uma tentativa do governo federal de intervir no ato regulatório através de um decreto, e esse decreto está sendo debatido assim, na Justiça através de uma liminar. Então, agora a Agência Nacional perdeu o seu papel, o governo vai legislar referente à tarifa através de decreto, e agora o debate está colocando, a agência reguladora perdeu o seu papel, quem vai regular o valor da tarifa é o Congresso Nacional, através de legislação específica. Então, há, nesse momento, uma entre aspas, disputas, né, no setor para descobrir qual é o papel da ANEEL. A ANEEL ela é a agência reguladora do setor responsável por cuidar do equilíbrio da relação entre fornecedor e consumidor, ou vai ser o governo federal através de decreto ou o Congresso através de lei. É um debate que começou agora, 6 meses para cá, e a ANEEL ela vai ter que enfrentar esse problema.
melhor forma, na minha avaliação, de enfrentar esse problema, é através de um debate aberto com a sociedade, assim, bastante transparente com a sociedade, para discutir com a sociedade qual é a melhor forma de você ter a questão dos subsídios e a questão de como fazer a correção de tarifa. É uma transição bastante... nós vamos estar acompanhados bem de perto, bem com a visão bem aguda, esse momento que vive a ANEEL. E eu vou pegar esse embalo, você falando da ANEEL, Wilson, queria que você comentasse a decisão da diretoria da ANEEL, que manteve a multa aplicada ao Operador Nacional do Sistema Elétrico por falhas de procedimento que contribuíram para o apagão ocorrido no Amapá, no dia 3 de novembro de 2020. O valor da penalidade é de R$ 5.701.000. O auto de infração foi emitido pela ANEEL em maio de 2021, após verificação da atuação da ONS em relação a problemas de manutenção em um dos transformadores da subestação Macapá. Justa a decisão, Wilson? Elias, foi difícil para a ANEEL primeiro localizar quem foi o responsável por aquele desligamento que aconteceu lá no Amapá. Porque aconteceu o desligamento e, na hora de fazer o relatório da perturbação, do desligamento, as pessoas perceberam que não sabiam quem era o dono da subestação. Demorou alguns dias para descobrir que as linhas de Macapá, que é a dona da subestação que o transformador incendiou lá no Amapá, a sede dela era na cidade do Rio de Janeiro. Dona da subestação que pegou fogo lá no Amapá, lá em Macapá, e a sede da empresa era no Rio de Janeiro. Então, não foi uma perturbação, um apagão curto. Ele começou no dia 3 de novembro e só foi restabelecido no dia 24 de novembro. Ou seja, demorou mais de 20 dias para restabelecer aquele transformador. Houve a necessidade de deslocamento de transformadores de empresas da Eletronorte para suprir aquele desligamento. Houve a necessidade de aquisição de energia a óleo combustível muito cara para suprir aquele momento que viveu lá no Amapá. Então, faz parte do contrato de concessão, faz parte da relação do mercado, essa previsão de multa. Eu, na época, tentei compreender e não consegui chegar assim, numa compreensão completa, que acabou a parte dessa multa cabendo ao Operador Nacional do Sistema. Houve a multa às linhas de Macapá, depois que descobriram que o dono, houve a multa para a empresa linhas de Macapá, e uma parte dessa multa foi para o Operador Nacional do Sistema, que apresentou defesa, aconteceu essa multa, mas essa questão da multa é previsto no setor, previsto no contrato de concessão, e aí é papel da ANEEL regular a relação entre os fornecedores de energia e os consumidores de energia elétrica, papel da ANEEL também se ocupar dessa condição que, considerando que foram mais de 20 dias que o estado do Amapá ficou sobre esse efeito desse incêndio que aconteceu nos transformadores lá na situação de Macapá. E para a gente encerrar, Wilson, o Conselho de Administração da Eletrobras informou em comunicado ao mercado na terça-feira, dia 29 de novembro, que decidiu suspender neste ano o projeto de migração para o novo mercado da B3.
A alegação foi o atual cenário macroeconômico e as condições de mercado. De acordo com a ex-estatal, no ano que vem, o tema deverá ser revisitado com análise do momento oportuno para a migração. Aliás, o que é esse mercado B3, hein, Wilson? Elias, mais um efeito do afundamento com que foi feito o processo de privatização da Eletrobras. A Eletrobras, só para a gente recordar, ela não passou por um leilão na Bolsa de Valores, para um volume de ação colocado na Bolsa de Valores e vendido para um controlador, como aconteceu com as privatizações das demais empresas. Ela houve um aumento de capital e o governo não subscreveu esse aumento de capital e, portanto, deixou de ser o acionista majoritário da empresa, passando a empresa a ser uma corporation, uma empresa dominada pelo mercado. E, para completar esse ciclo de ser uma empresa controlada pelo mercado, a Eletrobras precisa negociar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. E era combinado que ainda esse ano a Eletrobras ia adquirir as ações preferenciais, que são as ações que têm preferência de recebimento de dividendos, e ao recuperar uma parte dessas ações do mercado, ela passaria a negociar essas ações também na Bolsa de Nova York, o que eles não conseguiram concluir. Aí o momento político que nós tivemos, o próprio mercado, parece que não acreditava que o resultado da eleição fosse o resultado que aconteceu. Há agora todo um espaço, um processo de aguardo, né, de expectativa sobre como vai ser montado o novo governo, sob a coordenação do retorno do presidente Lula à presidência da República. Há todo o movimento dessa falta de vontade, essa falta de contribuição com a democracia por parte do governo atual, de agir de maneira transparente, agir de maneira clara com o mercado no processo de transição. As informações passadas para a equipe de transição do governo que vai entrar são informações muito truncadas, muitas delas em conta-gotas, né? E por isso o mercado está nesse compasso de espera. E enquanto o mercado está nesse compasso de espera, a Eletrobras ela não conseguiu viabilizar aquisições das ações preferenciais e, por isso, foi obrigada a suspender a negociação no mercado futuro, que é o mercado de Nova York. Então, eles vão esperar a nova equipe econômica e aí, com a orientação da nova equipe econômica para a economia nacional, a direção, o Conselho de Administração da Eletrobras deve tomar futuras decisões. Mas é tudo fruto da forma acordada, da forma ligeira, muito rápida, né, que tiveram para entregar a Eletrobras ao capital privado, principalmente ao capital internacional. E com mais essa análise precisa, nós terminamos aqui mais uma edição do nosso Panorama Energético e prometemos voltar na semana que vem sempre com ele, o Wilson Marques de Almeida. Até a próxima, hein, Wilson? Até a próxima, Elias. Vamos continuar seguindo aí a transição de governo, torcer para que os personagens, os coordenadores que estão montando o futuro governo sejam felizes nas suas escolhas e nós possamos, no ano de 2023, ter uma avaliação melhor para fazer o setor elétrico e mais planejado do que o que nós estamos assistindo hoje, com o setor elétrico totalmente
desplanejado e desregulamentado. Nós estamos em uma regulamentação correta, olhando o fornecedor e o consumidor, e um planejamento para o futuro do setor, que nós esperamos que o país volte a se desenvolver, e a energia elétrica é base para o desenvolvimento de qualquer país. Então, E prometemos voltar na próxima semana. Tchau! tchau!